Podemos nos assentar, aqueles que têm lugar, né? Pode ser no chão mesmo. E providencialmente nós cantamos mais uma vez o refrão do Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E nós não cantamos só por cantar. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Portanto, então, nós experimentamos a salvação que vem de Deus à medida que nós buscamos proceder retamente, à medida que nós buscamos colocar em prática aquilo que nós vamos experimentando da graça de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Que salvação é essa? Que salvação é essa que nós somos chamados a experimentar a cada dia? Nós, irmãos e irmãs, nós já fomos salvos, isso é certo. Nós já fomos salvos, mas salvos em esperança. O que isso tem a ver? Nós precisamos acolher essa salvação todos os dias da nossa vida. Nosso Senhor já conseguiu a salvação para mim, para você, para cada um de nós na cruz. Essa salvação, ela é garantia de vida, vida nova, vida eterna para nós. Mas eu preciso ir acolhendo essa salvação à medida que eu digo sim à graça de Deus. E à medida com que esta graça vai entrando na minha vida, vai entrando no meu coração e vai mudando as minhas atitudes. Eu digo sim à graça de Deus, eu digo sim ao amor de Deus, eu digo sim àquilo que eu vou experimentando da presença de Deus na minha vida. Porque acolher o Cristo é assumir uma postura nova, de homem novo, de mulher nova. E aí sim, essa salvação vai transformando a minha vida. Por isso que nós começamos rezando e pedindo que o Senhor purificasse a nossa mente, o Senhor purificasse o nosso olhar, o Senhor purificasse os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos sentimentos. Precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, purifica-me. Purifica-me, Senhor. Purifica o meu olhar, meus sentimentos, meu ouvir, o meu falar. Porque nós vivemos num mundo que oferece tantas coisas para nós, tantos caminhos, como diz uma música antiga na renovação. O mundo oferece caminhos demais, e isso é real. Mas à medida com que eu acolho a graça de Deus, à medida com que eu acolho o Cristo na minha vida, eu preciso ir assumindo uma postura nova dia após dia. À medida com que eu comungo do Cristo vivo na minha vida, este Cristo precisa, e Ele vai transformando a minha vida, mas eu preciso dando abertura para Ele transformando a minha vida. Por isso que o Evangelho vai falar: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Não sei se você já tentou colocar um remendo novo numa roupa velha, uma roupa que já está meio acabada, né? Iguais a muitos talvez já estão meio acabadas, né? Já estão com a data de validade vencida, né? Se for colocar um remendo novo numa roupa velha, primeiro que vai ficar estranho, mas pode rasgar aquela roupa. O que nosso Senhor está falando aqui é que à medida com que eu acolho a graça de Deus, eu não posso pedir para Deus: Deus, muda só uma parte da minha vida. Deus, converte hoje só o meu olhar, Senhor. Não converte o meu falar, não. Converte só os meus olhos, que eu tenho um olhar mais purificado das coisas. Mas a minha língua deixa para outro dia. A minha linguinha continua venenosa, como sempre. E como tem gente de língua venenosa na igreja, né? Esse dia eu estava na casa de um casal, e acho que eles estão assistindo agora, né? E agora que eu falei, eu tenho que falar, né? Vou ficar até vermelho, né? Estava na casa do casal, e aí o esposo estava lá brincando com nós, né? Pegando no meu pé da esposa dele, tinha mais uma senhora. Aí a senhora falou assim: olha, quando você morrer, tem que arrumar um caixão para você e um para sua língua. E aí eu brincava com ele, mas era brincadeira, que ele é um cara de Deus, um cara pregador da palavra, então
mas que ele pega muito no pé dos outros, né? E aí eu falava assim, aí vai dizer assim, aqui jaz fulano de tal, vou falar o nome, né? Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz a língua de fulano de tal. Não é Santo Antônio, né? Quando a gente vai em Pado, a gente vê lá a língua de Santo Antônio, mas a língua santa de Santo Antônio, né? Por causa da pregação da palavra. Veja, acolher o Cristo na nossa vida é pedir que o Senhor vá transformando nós por inteiro. Senão a gente diz para o Senhor, Senhor, muda-me, muda, Senhor, só essa parte de mim hoje. Hoje eu preciso que o Senhor mude só os meus sentimentos. Estou muito sentimental hoje, então eu preciso que o Senhor mude os meus sentimentos. Toca no meu coração, toca nos meus sentimentos. Senhor, hoje muda, Senhor Jesus, o meu caminhar. Talvez eu estou indo por caminhos errados. Então muda, Senhor Jesus, a minha vida nesse sentido. Não, eu preciso pedir que o Senhor, mas não somente pedir, eu preciso dar os passos também. Porque às vezes nós pedimos tanto para Deus, mas nós não damos passo. Só que Deus trabalha com a nossa disposição, Deus trabalha com a nossa humanidade. Deus nos dá a graça, mas se eu não dou abertura para essa graça, se eu não dou abertura para que a graça vá transformando a minha vida, e eu não dou os passos, Ele não vai invadir a minha vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e nós faremos festa. Mas é se você abrir. Se você não abrir, eu não vou entrar. Deus bate a porta do nosso coração todos os dias. Deus está batendo a porta do seu coração agora, neste momento. Deus está batendo a porta do seu coração hoje. Deus bateu a porta do seu coração hoje. Quando você acordou, Deus estava lá, batendo a porta do seu coração. Meu filho, minha filha, eu te amo. Dá abertura a esse coração. Eu quero entrar um pouquinho mais na sua vida hoje. Eu quero adentrar um pouquinho mais na sua alma hoje. Eu quero te tomar um pouquinho mais para mim hoje. Porque se a nossa caminhada de igreja, irmãos, de quando nós começamos na igreja, não sei quantos anos você tem. Pior se for perguntar para as mulheres, aí que elas não vão falar mesmo, né? Tem uma moça na minha cidade, que eu não vou falar o nome também, lá no Paraná, que faz 10 anos que ela está fazendo 28 anos. Todo ano ela faz 28. A gente já sabe que ela já passou faz tempo, né? Quantos anos você vai fazer? 28, né? Está sempre nos 28. E ela não aparenta a idade que tem, então ela pode enganar um pouco, né? Mas veja, nós precisamos pedir ao Senhor esta graça, a graça de deixar com que o Senhor entre na nossa vida. Ele bate a porta do nosso coração, Ele vai transformando a nossa vida, mas eu também preciso dar os passos. Às vezes eu falava com uma pessoa, o que você quer para a sua vida? Que tipo de caminho você quer construir para a sua história? Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos? Porque se nós estamos na igreja já há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, da época que você teve o seu primeiro encontro com Cristo, até o dia de hoje, não sei quanto tempo faz. Se você não melhorou um pouco mais enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto jovem de Deus, se você não melhorou enquanto pessoa humana, é sinal de que alguma coisa está errada. Mas não é Deus que está errado. Somos nós que não deixamos com que a graça vá transformando a nossa vida. Às vezes, irmãos, hoje, o nosso tema, que está aqui, deixa eu pegar para não falar coisa errada, é restaurar relacionamentos e superar desuniões. Mas quantas vezes a gente ouve a pessoa que diz assim, eu não sei o que aconteceu com meu esposo, ele não gosta de igreja, ele não gosta de oração, ele não gosta de padre, já ouvi isso também, viu? Não gosta de padre, não gosta de igreja, não gosta de rezar. Lógico que não gosta. Você começou a ir para a igreja e ficou uma pessoa pior dentro de casa. Como que vai gostar de igreja? Eu lembro uma vez que eu atendi uma senhora, ela falou, padre, meu esposo, derramar um pouco de água para mim, eu agradeço. O meu esposo, ele não gosta de igreja, não gosta de padre, não gosta de ir à missa, e ele não gosta de rezar. Ah, não gosta? Então eu vou lá conversar com a sua esposa. Não, padre, ele não gosta não. Eu fui na casa dele conversar com ele.
Aí fomos lá, ele estava um pouco longe assim, nós conversamos só um pouco naquele dia, voltei no outro sábado, aí ele deu abertura para conversar. Aí eu descobri por que ele não gostava de padre nem de igreja. Ele disse: padre, a minha esposa, ela tem insônia. Ele acordava 5 da manhã para trabalhar na roça, olha a situação. A minha esposa, ela tem insônia. Então ela acorda de madrugada, tipo 2h30, 3 da manhã, e acho que nem devota da misericórdia ela era na época ainda, porque senão ia ser pior, né? Aí que o padre não ia me acolher mesmo, né? Ela acorda 2 da manhã, 3 da manhã, e começa a rezar o terço alto do meu lado, aí me acorda. Aí eu acordo, não posso dormir, só que outro dia eu tenho que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. É por isso que eu não gosto de oração. E eu achava que eram vocês que mandavam ela rezar de madrugada. Olha a situação nossa, né? Coitado dos padres, né? Levam na cabeça. Depois eu chamei ela depois para conversar. Não vou falar o nome também, né? Que ela acha que está assistindo. Eu falei assim para ela, com muita caridade, eu era seminarista. Falei: dona fulana, eu como uma pessoa, se eu fosse casado com uma pessoa como a senhora, eu não aguentava um mês. Não aguentava um mês. O santo nessa casa aqui é o seu esposo. Ele é o santo. A senhora é muito chata. Ninguém aguenta a senhora. Ela se assustou, né? Porque ela começou a contar para mim, quando nós sentamos para conversar, e ela era a dona da comunidade, viu, gente? Ela era catequista, ela abria a igreja, ela limpava, ela fazia, quando eu ia fazer a celebração da palavra, quando eu era seminarista, ela fazia ali o comentário, tudo era ela, até cantava também, né? Mal, mas cantava, né? Fazia tudo, limpava a igreja, tinha a chave da igreja, e ela contava a vantagem que ela rezava 2 rosários por dia. 2 rosários, não era um só não, que são 8 terços, né? Por dia. Lógico, assim, acordando o esposo e tal, quem não reza, né? Só quando ela começou a contar, ela começou a contar vantagem. Só que veja, algo que deveria unir a família, a busca por Deus, a busca pela igreja, a Santa Missa, a oração, desuniu a família. Quando ela começou a participar, mas desuniu e afastou o esposo de Deus. Não é por aí não. Se a minha busca por Deus, aí lógico, foi todo um trabalho, toda uma conversa para que ela fosse mudando aos poucos também, demorou para aceitar, demorou muito para aceitar que ela estava errada, mas ir mudando aos poucos para ela entender que o papel dela dentro de casa era importante enquanto esposa, enquanto mãe. Ela não podia fugir das responsabilidades de casa e ficar só dentro da igreja, não. Os padres precisam de ajuda, precisam muito, mas ela precisa em primeiro lugar dentro da sua casa, ela tinha uma missão dentro de casa. E se ela queria rezar de madrugada, então levantasse ou rezasse em silêncio, porque algo que é de Deus, algo que é bom, é a graça de Deus. Deus não nos tira nada, Deus preenche o nosso coração, Deus dá sentido à nossa vida sim. Deus dá sentido à nossa juventude, à nossa família sim. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse por isso, eu não teria deixado tudo para entregar minha vida para Deus, para hoje ser padre, viver em comunidade, como tantos meus irmãos que estão aqui, vivem em comunidade. Deus é o sentido da nossa vida sim, mas este Deus que é o sentido da nossa vida, Ele vai nos tornando humanos cada vez mais, Ele vai transformando a nossa vida, para que sejamos pessoas melhores enquanto seres humanos. Senão eu vou achar que eu vou buscar a Deus, aí eu sou santo dentro da igreja, mas eu saio dentro da igreja, quando eu vou no meu trabalho, e lá eu sou o capetinha dentro do meu trabalho. Eu sou dentro da igreja uma pessoa, porque ainda, e talvez dentro de casa, eu não mudei dentro de casa. E meus irmãos, é difícil mudar, é difícil, mas eu preciso deixar com que esta graça de Deus, este encontro com Cristo que eu busco, mude o interior, mude a minha vida, mude a minha mentalidade, mude os meus passos, mude o meu caminhar. Somente o encontro verdadeiro com Cristo muda a nossa vida e a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Somente o encontro verdadeiro com Cristo muda a nossa vida e a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Se verdadeiramente nós nos encontramos com Cristo, nós precisamos aprender a nos relacionar com o outro.
Nós precisamos aprender e pedir ao Senhor: Senhor, aquilo que é trevas dentro de mim, cura, Senhor. Entra, Senhor, toma conta do meu interior, liberta-me, Senhor, reconstrói o meu interior. Às vezes nós desistimos muito fácil das pessoas, mas sabe por que nós desistimos fácil das pessoas? Talvez dentro de casa mesmo. Às vezes desistimos fácil, se quem é casado, desiste fácil do esposo, desiste fácil da esposa, desiste fácil dos filhos, mas desiste fácil também dos relacionamentos de amizade. É porque você traz feridas na sua história. Você ainda não se aceita enquanto pessoa humana. Você ainda não se aceita enquanto filho de Deus. Você não se aceita talvez por erros que cometeram com você, ou que você cometeu no seu passado. Será que verdadeiramente nós estamos fazendo a experiência da misericórdia de Deus neste tempo? Nós temos aqui nessa catedral, temos aqui a porta da misericórdia. Nós temos feito essa experiência da misericórdia conosco mesmo neste tempo? Você tem feito a experiência da misericórdia? Quando você vem aqui a esta igreja, você passa pela porta da misericórdia? Tem consciência que quando você passa pela porta da misericórdia, você está recebendo as indulgências, você está em estado de graça, você está recebendo as indulgências, você participa da missa, reza depois pela igreja, e receber as indulgências é receber este perdão de Deus, este Deus que vem ao nosso encontro, vem ao nosso encontro e nos dá a graça do perdão para conosco mesmo. Mas muitas vezes, irmãos, Deus nos perdoa, mas quantos de nós não nos perdoamos? Quantas pessoas chegam até nós nos confessionários: Padre, eu já conversei essa situação, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar, eu não consigo aceitar que eu errei. Mas Deus é misericórdia, Deus já te perdoou. Uma vez que o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado, você está perdoada. E Deus está te dando uma nova chance para recomeçar, para reconstruir a sua história. Quantas pessoas, por causa de erros que cometeram, talvez lá na sua adolescência, sua juventude, estão parados neste erro e não conseguiram mais caminhar, estão lá com os seus 60, 70 anos às vezes. Teve um dia que eu perguntei para uma senhora, nós contamos quantos anos ela estava ali sofrendo. 37 anos de quando ela tinha cometido um pecado. 37 anos. Mas eu falei para ela: quantas coisas boas Deus já fez na sua vida, na sua história, na sua família. Você está parado numa situação negativa. Mas quantas coisas boas Deus já fez na sua história. Nós temos uma tendência a ficar olhando para o negativo. E o fato de nós não nos acolhermos na misericórdia de Deus faz com que nós tenhamos dificuldade de nos relacionarmos com o outro, de aceitar o erro do outro. Será que verdadeiramente eu me vejo acolhido no amor de Deus? Eu me vejo acolhido na misericórdia de Deus? O perdão precisa acontecer para comigo mesmo. Para que eu possa, meu irmão e minha irmã, perdoar o próximo, preciso perdoar a mim mesmo. Muitos de nós não nos perdoamos, por isso não conseguimos viver bem. Acolher a minha miséria, para que eu possa acolher a miséria do próximo. Restaurar relacionamentos e superar desuniões exige de cada um de nós, principalmente dentro de casa, transparência, verdade, diálogo, que não é gritaria. Você tem tirado tempo para estar com os seus? Tem tirado tempo? Nós não temos tempo ultimamente, estamos sem tempo. Não temos tempo para nada. Não temos tempo para rezar, não temos tempo para comer, não temos tempo. Nós não temos tempo. Mas nós precisamos ter tempo. Nós precisamos nos organizar. Você tem desligado o seu WhatsApp, pelo menos na hora do jantar na sua casa? E tem ensinado o seu filho a desligar o WhatsApp na hora do jantar? Tem parado para perguntar para o seu filho se ele está bem? Tem parado para perguntar para a sua esposa se ela está bem? Perguntar para o seu esposo como que foi o trabalho dele? É assim que nós começamos a reconstruir os relacionamentos. É parando, não para cobrar, nós às vezes cobramos demais os nossos. Esses dias eu falei para uma pessoa, um parente, que estava tirando uns dias em casa,
Eu falei, será que você não está cobrando demais dos seus filhos? E às vezes cobramos tanto, que o filho chega em casa, ele dá graça, chegar em casa, trocar de roupa, comer e sair, ir para a rua, porque dentro de casa é só cobrança. Mas os filhos, pais que estão aqui, por mais que estejam crescidos, estejam com seus 30 anos ou mais de idade, eles sentem a necessidade do pai e da mãe. Eles sentem a necessidade do pai perguntar, filho, você está bem? Como você está? Como foi seu estudo hoje? Sua faculdade? Como foi seu trabalho? Às vezes nós, mesmo que seu filho esteja na droga, mesmo que esteja numa vida errada, às vezes se cobra tanto dele, que ele vai buscar mesmo fora, que não encontra dentro de casa um acolhimento de ninguém dentro de casa. Como que vai reconstruir relacionamento? Como que vai superar as dificuldades, se ele não encontra um apoio dentro de casa? Será que verdadeiramente nós estamos sendo misericórdia com os nossos dentro de casa? Será que verdadeiramente eu estou usando de misericórdia para com os meus? E aí nós partimos para outras realidades. Quantas vezes nós também desistimos fácil das pessoas, descartamos as pessoas, que hoje tem muitas coisas descartáveis, nós vamos descartando as pessoas na nossa vida. Quantas pessoas passaram pela sua história já? E às vezes por causa de uma palavra, você hoje já não conversa mais com essa pessoa. Às vezes por causa de um mal entendido, de coisas que falaram, mas que você nem sabe que é verdade, por você não ter a coragem de viver a transparência, esse princípio evangélico, de chamar o irmão e perguntar, olha, estão falando algo, é verdade? Olha, aconteceu isso, será que é isso mesmo que está acontecendo? Quantas vezes, irmãos, dentro da comunidade, olha, aconteceu isso, ou está acontecendo, começam os boatos, a gente vai na pessoa, olha, estão falando isso, é isso mesmo? Não é. A gente quebra esses mal entendidos na transparência, chamando a pessoa, mas com caridade. Nós precisamos agir, não somente ficar rezando, mas rezar e colocar em prática o que nós rezamos. Deixar com que esta graça de Deus vá transformando o meu coração, vá transformando a minha vida. Veja, e já estamos encerrando para rezar. Isso exige transparência, que eu falei, diálogo, a caridade, de saber que a pessoa tem uma chance para recomeçar, esperança, ela pode mudar sim. Quantas vezes eu errei enquanto com alguém, com um amigo dentro de casa, com um irmão de comunidade, quantas vezes erraram comigo, mas a pessoa pode mudar, a pessoa não é só aquilo não. Acreditar que a pessoa pode não perder a esperança, mas principalmente, irmãos, a obediência à palavra de Deus. Quem vive em Deus, quem vive a obediência à palavra, quem vive na graça de Deus, tem mais facilidade de se relacionar com as pessoas. E aí nós entendemos o contexto da leitura de hoje, que diz que Saul perdeu o seu reinado por causa da desobediência. Diz aqui, porque não ouvistes a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada o Senhor. Aí nos diz depois, o Senhor não, mas Samuel replicou, o Senhor quer holocausto, sacrifício ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiro. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, e tu não és mais rei. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, e tu não és mais rei. Nós nos tornamos rei no dia que fomos batizados. Sacerdote, profeta, pastor, nos tornamos rei no dia que fomos batizados. Nós podemos perder o nosso reinado se nós não deixarmos com esta graça de Deus mudando a nossa vida, somando o nosso coração, e esta nossa mudança vá fazendo com que sejamos pessoas melhores no mundo e na sociedade. Onde você atua, onde você vive, como homem de Deus, como mulher de Deus, não sei como você é no seu trabalho, não sei como você é dentro de casa, mas restaurar significa começar mais uma vez, recuperar ou possuir um novo início, voltar a possuir brilho, restaurar o ânimo, não parar no erro,
dar mais uma chance, perdoar como Jesus perdoou, recomeçar, começar mais uma vez, recuperar ou possuir um novo início, voltar a possuir brilho. Quanto de nós estamos sem brilho no rosto, sem alegria de viver, sem alegria de ser de Deus, porque nós paramos nos nossos erros ou paramos no erro do próximo? Feche seus olhos por um instante. Nesta noite, nesta missa de cerco de Jericó, nós queremos, Senhor, queremos pedir da Tua graça, queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, da Tua presença, da Tua unção, do Teu poder. Sim, Jesus, queremos, Senhor, ser pessoas melhores, queremos que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça, do Teu Espírito, para verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente sermos transformados interiormente, transformados no nosso agir. Sim, Senhor, aquilo que ainda há de trevas dentro de nós, Senhor, que nessa noite caia por terra, Senhor, tudo que há de escuridão, e você vai falando ao Senhor com as suas palavras, fazendo a sua oração, dizendo: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, entra no meu coração, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Eu preciso ter atitudes de homem novo, atitudes de jovem novo, atitudes de mulher nova, atitudes de criança, de adolescente. Jesus, entra na minha vida nesta noite, entra na minha história, Senhor, entra no meu coração, Senhor. Verdadeiramente hoje eu me decido, fale para o Senhor. Verdadeiramente hoje eu me decido por Ti, Senhor, pelo Teu senhorio na minha vida, pelo Teu senhorio na minha história, para que hoje, Senhor, hoje mais do que nunca, o Senhor tome conta, Senhor, do meu agir, do meu falar, do meu pensar, do meu sentir, de todo o meu ser, Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, agir, Senhor. Vem, Senhor Jesus, adentrar a minha história. Vem, Senhor Jesus, toma conta de mim, Senhor. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu ser, Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Erga o seu braço e pede: vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Pode ir ficando de pé, vem, encha-nos, e vai cantando, Senhor. Vem Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, Levante seus vem, braços. encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem,
Senhor Jesus, encha-nos, Senhor, sela-nos, Senhor, adentra a nossa vida, Senhor, adentra a nossa história, Senhor, adentra o nosso coração, Senhor, nesta noite. Sim, Jesus, peça meu irmão, peça minha irmã, peça um tempo novo na sua vida, peça um tempo novo na sua história hoje. Deus quer romper com tudo que há de escuridão na sua vida, tudo que há de trevas. Deus quer te dar uma liberdade interior, uma liberdade de filho. Talvez você esteja escravizado por tantas realidades, escravizado por tantas situações. Hoje, pela graça de Deus, a unção do Espírito Santo, Deus quer te dar a liberdade de filho, a liberdade interior, para verdadeiramente você servir, você se sentir-se livre para ser quem você é dentro da sua casa, no seu trabalho. Mas peça agora: Senhor, envia sobre mim do seu Espírito, e que o seu Espírito Santo tome conta, Senhor, tome conta de todas as áreas obscuras da minha vida. Sim, Jesus, tudo aquilo que ainda há, Senhor, é muralha dentro de mim, Senhor, que caia por terra nesta noite, para que eu seja, Senhor, homem novo, segundo o teu coração, segundo a sua vontade, Senhor, segundo a sua palavra, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, eu quero ser transformado. Diga para Jesus: verdadeiramente, Jesus, eu quero ser transformado, renovado, avivado pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, pela tua unção, pela tua presença. Vem, Espírito Santo, cantemos mais uma vez. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Eu falo e você repete: Senhor Jesus, Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus familiares e antepassados. pelos pecados dos meus familiares e antepassados. Peço que o Senhor Peço que o Senhor nos lave agora nos lave agora com o teu sangue com o teu e sangue nos envolva e nos com envolva tua infinita misericórdia. com tua infinita misericórdia. Quebre hoje, Quebre hoje, Jesus, Jesus, em teu nome, em teu nome, todas as muralhas todas as na minha muralhas, vida e na vida dos meus. na minha vida e na vida dos meus. Quebre em nós Quebre em as nós muralhas dos vícios as muralhas dos e vícios faz-nos e faz-nos totalmente livres totalmente livres pelo poder do teu amor. pelo poder do teu amor. Quebre as muralhas das mágoas, Quebra as muralhas das mágoas, ódios ódios e ressentimentos, e ressentimento. e dá-nos o dom Dá-nos o dom de amar e perdoar de amar e de perdoar, coração sincero. de coração sincero. Quebre a força das maldições Quebre a força das maldições e má palavras má palavras que sobre nós que sobre foram nós lançadas, foram lançadas. e liberta-nos Liberta-nos de todo jugo hereditário negativo, de todo jugo hereditário negativo, pelo poder do teu nome, Jesus, pelo poder do teu nome, e pela Jesus. intercessão da Virgem Maria e São José. Pela intercessão da Virgem Maria e São José, Caiam agora caiam agora todas as muralhas todas as em nossa muralhas vida financeira em nossa vida e financeira profissional, e profissional, que sejam derrubadas que sejam as derrubadas muralhas as muralhas em nossos relacionamentos, em nossos em nossa relacionamentos, vida familiar. em nossa vida familiar. Quebre, Senhor, Quebre, Senhor, todas as correntes todas as correntes que nos aprisionam que nos aprisionam ao mal, ao mal, ao pecado ao pecado e aos sofrimentos do passado. e aos sofrimentos do passado. Liberte a cada um de nós Liberte a cada um e de nossos nós familiares, Senhor, e nossos e familiares, reine Senhor. sempre
Ele sempre. sobre nossa história, Sobre nossa história. mente e coração. Mente e coração. Amém, Senhor. Amém, Amém, Senhor. Amém, Amém, Senhor. Amém, Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Bendito o Teu nome, Senhor. Bendito Glórias a seja, Ti, Senhor. Glórias a Ti. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti.